E Lula recusou o convite aqui da Jovem Pan News para participar da série de sabatinas com os candidatos à presidência da República. A entrevista com o petista estava marcada para a próxima quarta-feira, durante o Jornal da Manhã. A Jovem Pan convidou os candidatos mais bem colocados nas pesquisas de intenção de voto. O presidente Jair Bolsonaro confirmou sua participação na sabatina na segunda-feira, dia 29. Antes dele, Ciro Gomes e Simone Tebet serão entrevistados nos dias 25 e 26, respectivamente. A Jovem Pan lamenta a decisão de Lula e afirma que esta sabatina seria para ele, como será para os demais candidatos que virão, uma excelente oportunidade para defender suas ideias e esclarecer temas relevantes para os eleitores. Augusto. Apresentei vários programas aí de entrevistas. Augusto, acho que a gente está com um probleminha no seu microfone, já te devolvo. Vamos lá, vou com você então, Roberto Mota, que nos diz desse anúncio. Mota, Lula não vem à sabatina do Jornal da Manhã semana que vem. Mota. Uma pena, eu acho uma perda para os eleitores, para os cidadãos brasileiros. Ele seria tratado da mesma forma que todos os outros que participaram da sabatina foram tratados. A Jovem Pan tem na sua equipe uma diversidade de visões, uma diversidade de abordagens das questões públicas. Ele com certeza teria recebido algumas perguntas que ele acharia desconfortável, como todos os outros receberam, mas também teria recebido perguntas que lhe abririam oportunidade de esclarecer dúvidas, de explicar ideias que podem ser mal compreendidas, mal interpretadas. Quando a gente olha para uma decisão como essa, existem aí duas possibilidades, né, claras. Uma, de que a pessoa acha que não precisa, porque já está resolvido. A outra possibilidade é exatamente o oposto, de que a pessoa acha que não adianta nada, porque já está resolvido. Agora sim, Augusto. Bom, eu participei da última entrevista, repito, última entrevista concedida pelo Lula a jornalistas independentes. Isso aconteceu em dezembro de 2005. Ex-apresentadores do Roda Viva o entrevistaram e claro que a conversa se concentrou no escândalo do mensalão, porque ele nunca tinha dado resposta alguma sobre isso. Nem no curto espaço de 1h30, ele falou primeiro que foi traído, depois que não sabia de nada, depois afirmou que feliz é o país que tem um político como Zé Dirceu, depois ele se afastou do Zé Dirceu, não conseguia explicar porque então ele tinha demitido o Zé Dirceu. E uma festa de contradições e nunca mais ele conversou com jornalistas independentes. Seria agora. Né? E as perguntas, olha, eu apresentei vários programas, sabe, dizendo, o título de que eu mais gosto foi o que chamava Perguntar Não Ofende, nenhum problema, ele tem a resposta ou não tem. Agora, pergunte-se sobre tudo, é assim um país que não tem o controle social da mídia, é que ele não tem respostas a dar, não tem, se você perguntar sobre o escândalo da Rosemary, sobre o qual ele jamais deu um pio, o que ele vai dizer? Que não a conhecia, né? Que ele só dançou num bailão com ela. Estou dizendo uma das perguntas que os brasileiros gostariam de ver respondida. Agora, há outras muito mais graves. E ele não vai se expor. É por isso que o Bolsonaro começa a campanha em Juiz de Fora, onde sofreu atentado, e o Lula se recusa a sair, dizendo que falta segurança. Medo. Diogo Schelp, trouxemos há pouco, inclusive, a notícia de que Jair Bolsonaro confirmou presença, vai segunda-feira à sabatina do Jornal Nacional da Globo, mas agora a confirmação de que Lula não vem à sabatina do Jornal da Manhã aqui da Jovem Pan News. Schelp, temos 1 minuto e meio. É claro que é uma pena, porque perdem os eleitores e perde o ex-presidente Lula uma oportunidade para esclarecer alguns pontos que com certeza iam ser abordados nessa sabatina. É óbvio que nenhum candidato vai a uma sabatina achando que vai ouvir elogios dos jornalistas, né? Então seria inimaginável que um candidato chegasse numa sabatina esperando que vá ouvir uma pergunta do tipo qual é o segredo para o senhor ter sido um gestor tão bom no governo, ou coisa do tipo.
ele vai ouvir perguntas que as pessoas querem saber, né? As perguntas que sejam realmente pertinentes para saber qual é o projeto de país que o Lula tem, ou qualquer outro candidato, que tipo de proposta ele tem para resolver os maiores problemas do país, e o que ele fez já quando teve a oportunidade de ocupar o poder, de estar com a caneta na mão para adotar as políticas públicas necessárias. É claro que há uma estratégia aí de campanha de concentrar apenas as entrevistas em alguns lugares, né, para reduzir justamente o desgaste da imagem do candidato que nas pesquisas está à frente. Então concentra-se em algumas poucas sabatinas e eventualmente alguns poucos debates, e evita-se ao máximo estar em sabatinas onde as perguntas, muito possivelmente, serão duras. Não é uma questão de pegadinha, não é uma questão de tentar colocar candidato em saia justa, mas de perguntar mesmo coisas que as pessoas querem saber. Os casos de corrupção do passado são pertinentes, né? Aquilo que deu certo ou deu errado em políticas públicas também. E também sobre as várias declarações que vêm sendo feitas durante a campanha, que muitas vezes estão um pouco fora de contexto, e que, obviamente, os jornalistas querem uma explicação mais aprofundada, né? Declarações sobre as ditaduras da América Latina, declarações sobre a promessa de mudar a lei da ficha limpa, declarações sobre acabar com o teto de gastos, coisas desse tipo. Você, Fiuza, 1 minuto e meio. Eu não entendo o Lula não querer ir a essa sabatina. Ele tem tudo na ponta da língua. Para várias perguntas possíveis, ele tem as respostas. Dificilmente ele não vai ter a resposta. Ele pode responder, eu não sabia. Ele pode responder, era de um amigo meu. Ele pode responder que ele é a alma mais honesta da galáxia, né? Tem tudo na ponta da língua. Pode talvez ouvir uma gargalhada como resposta, mas isso não dói nada para um personagem que está por aí com a desinibição, né? Tem esse nível de desinibição para defender a Petrobras, uma empresa que foi depenada no governo dele. Então, é uma pessoa desinibida, que tem tudo na ponta da língua, não teria o que temer, mas eu acho que ele realmente... Vitor, o Lula não dava entrevista como presidente. Esses democratas aí de boutique que estão por aí, tratando o Lula como uma saída contra o fascismo. O Lula nem recebia jornalista. O Lula não falava com ninguém, né? O Lula é um autoritário de alma. A gente sabe disso. E foi assim que se montou no governo dele um cartel que foi desbaratado, com dinheiro devolvido, cartel de empreiteiros, né? Isso aí só uma mão de ferro consegue fazer. Agora, eu acho que o sonho dele deve ser entrevistado por aquele consórciozinho amigo que foi visitá-lo na cadeia. Você, Zé, 1 minuto e meio. Olha, Vitor, como dizem em Medina, correu, chia, ou seja, o tradicional amarelou. O importante numa entrevista assim não é nem perguntas, mas sim a resposta. O objetivo do entrevistador é colocar o entrevistado para responder, às vezes, questões constrangedoras, mas a estrela da história é sempre a resposta. E isso é um dos sintomas de um mal que acomete quem está no topo das pesquisas ou quem acha que vai ganhar, né? Que é o tradicional sapato alto. É uma intenção de ficar longe das perguntas e não dar respostas para nada e ficar aí nadando. Mas isso não é real. Esse mundo que está na cabeça dele não é o real. Ele perde, mas o sistema de decisão geral do eleitor perde muito, porque numa entrevista assim, ao vivo, como está se submetendo o presidente Jair Bolsonaro, em outras emissoras e aqui na Jovem Pan, é isso que faz dele um candidato real. Nada doma um candidato assim, porque ele mostra o seu verdadeiro candidato. E é assim que ele tem feito, quando era candidato lá atrás, quando foi presidente da República e agora é candidato à reeleição.